E aí, então, aqueles pontos de caldo de cana, sempre tinha abelha. Sim, é verdade. Então eu já sabia os pontos onde tinha o caldo de cana, eu parava, tinha uma pinça sempre comigo e botava as abelhinhas nos pontos de dor. A apiterapia, que é tudo derivado das abelhas. Tudo, não é? Todas as meninas. Eu chamo de meninas. As Sim. abelhas. E é tão interessante isso, né? A importância das abelhas pro ecossistema, para todo mundo. A gente não se dá conta disso. Sim. Se as abelhas acabarem... Acabou tudo. Acaba quase tudo. Vários alimentos que as pessoas adoram, amêndoas, por exemplo, 100% dependente de abelha. O maracujá é 100%. Da polimerização. Da polinização. Que elas transportam. Sim. A castanha, castanha, o maracujá. Tanto que nas plantações de maracujá é conhecido polinização manual. É dantesco isso. Porque não tem a mamangava, que é uma abelha solitária, que tem que ir lá fazer a polinização. Não tem. E são diversos tipos, né? São diversos. Eu fiquei chocada. São muitos. Quando eu fui lá na Praia do Forte, lá na Ana, no Pólen Dourado, eu tinha pavor de abelha. Falei, não, é abelha sem ferrão. Falei, esse negócio não vai dar certo, né? Mas fui, né? Eu fui com as filhinhas do Dani, né? E elas, não, tia, vamos, elas são faixa preta no tranquilo. assunto. Elas são faixa pretíssima no assunto. Sim. E aí eu falei, tá bom, né? Eu falei, não vou fazer feio com as crianças. E aí quando eu cheguei lá, que você é envolvida pelas abelhas, que coisa linda, né? Coisa linda, aquela segurança, né? E aquela coisa de pegar o mel ali nas pipetas, eu fiquei fascinada. Aquela vivência, né, do aroma, de abrir a colmeia, de ver as abelhas, procurar a rainha, de ver o pólen, ver o mel, ver a entrada e saída delas e o que elas estão fazendo, é realmente encantador. A gente vira criança, né? Vira criança. Recomendo para todo mundo. E é um testemunho do Harrison, foi a terapia dele, né? Foi a superação dele. Né, foi a superação dele de uma depressão. De uma depressão. Muito profunda. Sim. Né? Começar a cuidar das abelhas. E a Ana também teve um problema, né, de saúde grave. Sim. E que melhorou muito com todos os produtos aí derivados, produzidos pelas abelhas. Então, mas como é que você teve a ideia da apiterapia? Tipo assim, vou me voltar para... Eu não sou tão genial assim. Eu não sou tão genial. Na verdade, eu acredito que Deus foi me mostrando aos pouquinhos. E eu conheci o primeiro apicultor da cidade. E eu comecei a frequentar a casa dele para sentir. Ele fazia extrato de própolis, ele falava das abelhas, e aquilo para mim eu ia para escutar essa história. E ele falava tanto, aí chegou um ponto e falei, ele tá falando tanto que própolis, que isso e aquilo, vamos lá, vamos conhecer. Ele me levou num senhor, que é o Tim. E Tim, quando era criança, eu ia com uma tia minha para levar picada de abelha. Ah, mas eu não era sem ferrão. Não, agora o início da história é com ferrão. É com ferrão. Eu demorei a descobrir que existiam as nossas nativas. As nativas, exatamente, sem ferrão. Sim. Então você foi lá para sofrer. Fui lá para, na verdade, para quem tem dor, né? Para quem tem dor, uma dor aguda, ser trocada pela crônica é muito agradável. Como assim? Então vamos lá, a apiterapia. Você primeiro foi fazer a medicina integrativa. Eu comecei a faculdade com foco... Em antroposofia. Com foco em uma medicina 100% natural, que é a medicina antroposófica. Tá. E aí depois eu descobri a apiterapia. Logo depois. Bem no iniciozinho. E eu vi que a apiterapia me ajudava muito nas dores da fibromialgia e um pouco na fadiga. Como assim? Com o quê? Porque a apiterapia tem muitos produtos. Muitos, são mais de 10 produtos. Mas os mais comuns, mel, pólen, própolis, que a gente tem aqui, geleia real e a apitoxina. A apitoxina, apitoxina é o veneno da abelha. É o veneno mesmo. É aquilo que ela morde a gente e deixa ali pra gente. Como diz a avó da minha esposa, dá uma dentada. É uma dentada. Tá. Então, esses 10, né, mas os principais aí, como você falou, fala um pouquinho de cada um. E como você foi tendo acesso e se beneficiando? Eu comecei, então, utilizando própolis. Esse senhor faleceu ano passado, o senhor Agostinho Beethoven, o primeiro apicultor da minha cidade. Eu conheci num concerto de música colonial. E ele falava muito da própolis e tal, mas eu vi na própolis um suplemento que a gente deveria utilizar todo dia, que só avisava a minha fadiga, não que ela resolvesse. Nessa minha jornada toda eu não encontrei nada que resolva. Entendi. Eu encontrei pequenas peças que ajudam e num contexto adequado a gente tem um resultado muito bom. Então a própolis foi o primeiro que eu comecei a utilizar. Você começou a usar, porque tem própolis verde, tem própolis verde. A gente está no núcleo da verde, sudeste brasileiro. Tá, então o verde. O verde, sim. E dosagem?
Então é complexo falar de dosagem porque a gente teria que falar de qualidade, teria que falar de concentração, de pureza. Mas eu comecei a usar uma própolis artesanal, deveria ser boa, de boa procedência. E eu vi também que eu tinha muita infecção de repetição. Toda hora estava gripado, de cama, literalmente toda hora. Sinusite, rinite, febre, dor de cabeça, tudo. E eu vi que ajudou um pouquinho também. Melhorou os intervalos os intervalos, dos episódios? Sim, um pouco. Então, por exemplo, nessa época eu não conseguia fazer tanta força. Se eu exagerasse um pouquinho na natação, por exemplo, eu ia ficar de cama, gripado. Mas aí isso teve um alívio ali. Aí depois eu conheci o Tim e a picada da abelha. Eu tinha muitas dores. E nessa época eu tinha que buscar meu filho, ele morava no Espírito Santo, então 2 vezes por mês eu ia e voltava. 10 horas de viagem, mais ia e voltava, sexta e segunda. 10 horas de viagem? Sexta e 10 segunda, para buscar ele no Espírito Santo e passar o final de semana conosco. Tá. E eu viajava caçando abelha. Eu viajava caçando abelha para quê? Para pegar e botar nos locais de dor. Me aliviava muito. Você não ia lá no TIM, não? Então, eu ia no TIM, mas no momento da viagem com muita dor, eu não conhecia mais nada que aliviasse a minha dor. Entendi. Porque se eu usasse um relaxante muscular, a minha tensão ia cair, seria perigoso numa estrada. E você ficaria muito mais sonolento, mais prostrado. E eu já era sonolento. Sim, isso que eu tô falando. Né? Mais prostrado e mais improdutivo. Total. Eu imagino. E aí, então, aqueles pontos de caldo de cana, sempre tinha abelha. Sim, é verdade. Então eu já sabia os pontos onde tinha o caldo de cana, eu parava, tinha uma pinça sempre comigo e botava as abelhinhas nos pontos de dor. Não, o cara do caldo de cana ficava... Pedia pra filmar, perguntava. Você tem certeza que é normal, né? Tá, e aí aquele ferrão que causa uma dor insuportável, para quem não tem fadiga crônica, nem fibromialgia, que convive com uma dor insuportável todos os dias, aliviava? Muito. Me dava um pouco de energia, mas o principal, a dor, me aliviava quase que totalmente a dor naquele momento. Por que processo? Você hoje já tem essa ideia? Sim, já estudei bastante sobre isso. O veneno da abelha ele tem um efeito nociceptivo, então assim, ele faz uma dor aguda muito forte, mas ele tem um efeito analgésico muito mais forte a longo prazo. E então... principalmente por conta da melitina, que é o principal produto que tem dentro. Melitina. Cerca de 80% do veneno é melitina. Então a melitina tem um efeito analgésico muito forte. Mas por liberação de cortisol, de endorfina? Então, isso, melitina dela, mas nosso, já falou o que acontece. Isso aí, aumenta a nossa produção de cortisol endógeno. Que é um analgésico anti-inflamatório potente, né? Natural. Sim. Produzido. Sim. E endorfina também. Sim, ela aumenta a endorfina. Tá. Correto. Então, nesse sistema, você começou a ver que quando você recebia e precisava quantas picadas, mais ou menos? Dependia muito da intensidade das dores. Então, normalmente umas 5 a 10 picadinhas já resolvia meu problema da viagem. Aí você parava, botava e pedia alguém para tirar? Não, assim, o aguilhão tem uma bolsa de veneno, mas com o atrito da roupa normalmente cai. Então eu deixava depois ali... de fazer o veneno, ele já tá inútil, digamos assim. Mas depois ele normalmente caía. Já levei muita picada, né? Então já tô bem acostumado. Tá, mas no início você achou estranho. Totalmente. A possibilidade. Não, quando eu descobri isso, eu falei, tá maluco? Picada de abelha? Com certeza. Engraçado que eu já tinha ouvido falar isso, mas eu acho que eu ouvi falar isso, tipo assim, Amazônia, sabe? Uns lugares que você vai, assim, aí tem umas coisas que fica... como se fosse... Eu fiz projeto Rondon, nem existe mais, né, na época da faculdade. Então, assim, a gente fica como... deve ser uma coisa, um folclore do lugar, né? Mas você falando agora faz sentido. Tem muita ciência disso já, né? Eu até fui visitar lá na Eslovênia, a primeira universidade que pesquisou o veneno da abelha. Foi um médico com artrite reumatoide. E tem estudos... Que é uma doença autoimune. Que é uma doença autoimune, Interessante. Sim. E que, além de aliviar a dor, tem um processo anti-inflamatório? Sim. Ele faz um processo inflamatório agudo, muito potente, mas no longo prazo ele traz um processo anti-inflamatório. Autorregulatório, será? Provavelmente sim. Né? Porque você faz é que nem hoje, né? Esses produtos de estímulo de colágeno,
você produz um processo inflamatório. Sim, seja por laser, seja por ultrassom focado. Então, o princípio é o mesmo. Eu produzo uma inflamação aguda que vai me gerar substâncias que me dão médio e longo prazo um efeito.